Então, eu vou dividir aqui em dois hoje, né? O meu objetivo nesse primeiro momento é resolver algumas questões de termoquímica com vocês, né? Material que foi disponibilizado. No canal tem um montão de videoaula sobre isso, né? Tem os vídeos curtinhos que eu passei para vocês, mas tem vídeo de resolução do exercício que eu não sei se eu consegui indicar, né? Mas foi como eu coloquei, é preciso olhar o canal, é preciso buscar os materiais. Né? Então, como eu não sei, né, não dá para saber se vocês estão fazendo isso, eu decidi fazer aula mais cedo hoje para que eu possa resolver pelo menos uma questão de cada de termoquímica com vocês, né? Uma de calorimetria e 3 ou 4, né, de cálculos de variação de entalpia, para depois entrar numa breve explanação sobre esse ciclo de Carnot, né, que é o conteúdo da aula passada. E aí, com isso, né, vocês vão estar preparados para fazer a segunda avaliação. Tá? Então, em relação à termoquímica, né, que é a parte da fisicoquímica dedicada a estimar o calor envolvido nas reações, né, nós temos duas abordagens, né, uma estimativa por meio de experimento, né, o ramo chamado calorimetria, e uma estimativa por meio de cálculos teóricos, né, os famosos cálculos de variação de entalpia. Né? Então, em relação à calorimetria, conceitos que são básicos, né, que tem que estar na cabeça de vocês. Né? A calorimetria se dá através de experimentos que eu faço dentro de um calorímetro, né, um recipiente idealmente adiabático, dotado de termômetro, né, no qual eu vou acompanhar a variação de temperatura no interior e, através da temperatura final de equilíbrio, fazer um balanço térmico que me permite determinar o calor envolvido na reação. Importante é entender, né, essa tal capacidade térmica, né, símbolo C maiúsculo, que é definida como produto da massa pelo calor específico, ou então do número de mols pela capacidade calorífica molar. Né? Então, olhando para a unidade de massa, né, e para a unidade de calor específico, ou capacidade calorífica molar, ou número de mols, a gente percebe que essa capacidade térmica tem unidade de energia por grau de temperatura, por exemplo, por grau Celsius. Então, essa capacidade térmica representa a quantidade de energia, né, a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura desse sistema calorimétrico, né, desse calorímetro. Né? Então, a ideia é fazer a reação dentro desse recipiente e que esse recipiente aqui não troca calor com o meio externo. Né? Então, as trocas acontecem no interior e eu preciso contabilizar, no caso de uma reação exotérmica, o calor que flui para tudo que está em contato com o meio reacional. Por exemplo, a tampa do sistema calorimétrico, as paredes, né? Algum agitador mecânico, né? Ou magnético que eu tenho aqui dentro, o termômetro em si, se tem alguma massa de água que eu uso aqui dentro para fazer o experimento, enfim. A capacidade térmica envolve essa quantidade de calor, né, que sai do sistema para promover a reação, no caso de uma reação endotérmica, ou que sai do sistema em direção ao sistema calorimétrico, né, da reação para o sistema calorimétrico, no caso de uma reação exotérmica. Importante é sempre lembrar que nos cálculos de calorimetria, a gente assume, né, sistema perfeitamente adiabático. Né? Então, o calor pode fluir do sistema calorimétrico para o meio, mas não do meio externo, tá? Da mesma forma, o calor pode fluir para o sistema calorimétrico, mas não para o meio externo. Tá? Então, esses são os conceitos básicos de calorimetria. Tá? A outra parte da termoquímica envolve, né, os cálculos de variação de entalpia. E é importante ter em mente, no material que eu disponibilizei, né, a gente tem a demonstração de que a variação dessa função de estado chamada entalpia, símbolo H, definida como a soma da energia interna com o produto PV, né, a variação dessa função de estado, se eu considero um processo a pressão constante, ela corresponde ao calor. Né? Então, se eu tiver meios de determinar essa variação, né, de entalpia, eu faço uma estimativa do calor da reação. Tá? E aí a gente faz isso de 3 formas. Quando a gente tem na mão os calores de formação, quando a gente tem na mão
calores, né, de reações intermediárias, que podem ser agrupadas para gerar, né, uma reação de interesse, ou quando a gente tem na mão energias de ligação, né, sendo isso daqui válido para reações em fase gasosa, quando não há variação de volume. Tá? E no material que foi disponibilizado tem a demonstração disso. E a parte mais, né, a parte diferente aqui na Fisicoquímica 1, né, é a possibilidade de calcular a variação de entalpia não só na condição padrão, né? A gente tem as tabelas de calor de formação, né? Todo mundo sabe aquele delta H0F, né? São dados relativos à condição padrão, né? De pressão ambiente e temperatura ambiente, né? Então, em relação às reações químicas, né? A maioria delas ocorrendo em fase líquida, né? A pressão influencia pouco, de modo que pode ser interessante ter uma variação de entalpia na pressão ambiente padrão, mas em outra temperatura, que não a temperatura ambiente, né? E o cálculo dessa variação de entalpia em outra temperatura que não a padrão, né, é justamente um cálculo que envolve, né, a correção do valor de ΔH padrão, através da equação de Kirchhoff, né, onde a gente expressa a variação de entalpia numa temperatura qualquer, a partir da variação de entalpia padrão, né, corrigida por um termo, né, que é a integral de delta Cp dt no intervalo temperatura padrão até temperatura de interesse. Tá? Algo importante, né? Às vezes os alunos confundem, né? Como é que eu posso fazer, né? Como é que pode ter calor, né, envolvido se a reação está ocorrendo na 25 graus Celsius, né? Às vezes os enunciados dos problemas falam assim, né? Calcule o calor para a reação ocorrendo em temperatura controlada e constante em 60 graus. E a gente poderia se perguntar como é que pode, com a temperatura constante, ter calor? Né? Justamente pelo fato dela estar constante que tem um calor envolvido. Né? Então, vou tentar fazer um desenho aqui. Né? Se eu tenho uma reação liberando calor, né, a tendência é que a temperatura aumente no meio reacional. Para a temperatura se manter, é necessário que o calor liberado seja removido. Né? E é esse calor aqui que o ΔH fornece. Né? O calor, no caso de uma reação isotérmica, que é removido para a temperatura ficar constante. Né? E no caso de uma reação endotérmica, né? A temperatura, sei lá, inicia em 25 e a tendência é ir caindo, porque a reação, né, consome calor do meio. Né? Então, para que a temperatura se mantenha, tem que entrar calor. Né? E aí, se a reação vai consumindo calor, né, para a temperatura não baixar, tem que injetar calor. E é esse calor aqui que a gente calcula numa temperatura controlada e constante. Tá? Então, não é porque a temperatura de uma reação é controlada, é mantida fixa, que não tem calor. É claro que tem. Para ela se manter fixa, é necessário que haja calor, ou saindo ou entrando. Tá? Os cálculos de ΔH a gente faz com uma certa temperatura, simulando a condição real, né, de operação, que envolve o controle de temperatura. Ninguém faz uma reação, né, deixando a temperatura subir ou diminuir. Existe sempre um controle de temperatura. Então, por aquelas tabelas, né, inclusive até disponibilizei para vocês, de dados termodinâmicos, por aquelas tabelas de dados na condição padrão, a gente calcula a variação de entalpia para a reação na condição padrão, né, de temperatura e pressão padrão. Mas e se eu estiver fazendo a reação numa outra temperatura, tá? Então, vou precisar corrigir esse valor padrão. E aqui entra, né, isso daqui, a dependência de ΔH com a temperatura e o uso da equação de Kirchhoff, conforme está no material, tá? Então, vejamos exemplos, né? Por exemplo, isso daqui está em alguma lista que eu passei, eu acho, né? A variação da função de estado de entalpia, ΔH, colada sob pressão constante, fornece uma estimativa do calor envolvido em um determinado processo. Segundo a definição dessa função, né, ΔH AP constante se resume a ΔU mais P ΔV, sendo ΔH AP constante a variação de entalpia à pressão constante. Reações tal como da questão 3, né, o exemplo 3 era uma reação que não tem variação de volume, né, não apresentam variação de volume. Por exemplo, isso aqui, ó, se eu tenho meio de hidrogênio gasoso, mais meio de
flúor gasoso, formando fluoreto de hidrogênio, né, não tem variação no número de mols. Notem que, né, considerando a reação irreversível, né, que ela vai somente nesse sentido, eu começo com meio mol de hidrogênio, meio mol de flúor, ao todo 1 mol, e chego em 1 mol de HF, ao todo 1 mol. Tá? Então, nesse caso aqui, né, essa reação em fase gasosa que eu acabei de escrever é uma reação que não apresenta variação de volume, né, pois o volume é proporcional ao número de mols. A gente viu isso. Se os mols não mudam, o volume não muda. Né? Então, nesse caso, seguindo aí na questão, né? Se não tem variação de volume, ó, ΔH é igual a ΔU. Admitindo que a variação de energia interna de uma reação possa ser calculada a partir da variação de energia potencial associada à quebra e à formação das ligações, faça uma estimativa do calor envolvido na reação de decomposição do fluoreto de hidrogênio, tá? Então, ó, ΔH é constante, é o calor, e é isso daqui. Se o volume é constante, ΔH é constante, se resume a ΔU, né? Se eu penso na energia interna, né, não pela primeira lei, que é macroscópica, ΔU é igual a Q mais W, mas se eu penso no sentido dela, o que é a variação de energia interna? Né? É a variação da energia associada, né, à movimentação das moléculas, né, das partículas que compõem o sistema. Essa energia pode ser dividida em cinética, potencial, de rotação, translação, vibração, em termos. Né? No enunciado diz, né, que se eu puder aproximar ΔU apenas como uma variação de energia potencial, né, eu tenho uma estimativa grossa aí do ΔH. Tá? Então, é aquela coisa simplesinha que a gente já viu no ensino médio. Né? Eu tenho lá, né, imaginemos, 1 mol de moléculas de hidrogênio, existe uma energia necessária para romper essa ligação. Né? Da mesma maneira, se eu considero 1 mol de moléculas de flúor, existe uma energia necessária para romper esse 1 mol de ligações. E quando, né, essas ligações são rompidas, né, e uma nova molécula é formada, né, no caso a proporção aqui, né, é para cada 1 mol de hidrogênio e 1 mol de flúor, 2 mols de fluoreto de hidrogênio. Né? Quando as ligações se formam, existe uma energia sendo liberada. Tá? Então, aqui, energia entrando para romper, energia entrando para romper, e energia saindo porque a ligação está sendo formada. Né? Então, né, grosseiramente, eu posso fazer essa estimativa. Se ΔU, que é igual a ΔH a P, nesse caso, puder ser aproximado como uma variação da energia potencial, eu vou simplesmente contabilizar a energia, né, que afasta esses átomos, né, energia potencial, a energia que afasta esses átomos e a energia, né, liberada quando esses átomos são aproximados. Então, é necessário agora ter essa consciência aí dos sinais que vamos usar, né, porque os dados são de energias de ligação, né, que, por definição, correspondem à energia necessária para romper a ligação. Né? Então, veja, para romper 1 mol de ligações hidrogênio-hidrogênio, é necessário 104 quilocalorias. Para romper 1 mol de ligações flúor-flúor, é necessário 37 quilocalorias. E quando 1 mol de ligações hidrogênio-flúor se formam, são liberados 135 quilocalorias. Então, esse sinal aí sou eu que tenho que configurar. Né? Quando a ligação está sendo rompida, positivo, energia entrando para romper. Quando a ligação está sendo formada, negativo, energia saindo devido à formação da ligação. Tá? Então, a minha variação da energia potencial, eu vou aproximar como a energia associada ao rompimento das ligações com a energia associada à formação das ligações. No rompimento, eu tenho 1 mol de ligações hidrogênio e 1 mol de ligações flúor.
segundo dado, isso daqui é 104,37. Então, 104 quilocalorias, 37 quilocalorias. Isso aqui vai dar um valor X para mim de energia entrando em quilocalorias, né? Fiz a avaliação para os reagentes. Agora, para os produtos, que na verdade é um produto só, né? 2 mols de fluoreto de hidrogênio. Então, é 2 vezes, qual é o valor? 135. Menos 135. Isso, né? Menos 135. Isso vai dar um valor Y, né? Menos Y em quilocalorias, né? E aí agora, a minha variação de entalpia em pressão constante, que corresponde ao calor, que nesse caso é igual à variação da energia interna, que eu aproximei como a variação da energia potencial, é igual ao valor X somado ao valor Y, né? No caso aqui, um valor negativo. Isso vai dar um valor Z, né, em quilocalorias. Esse Z é uma estimativa bem grosseira do calor envolvido nessa reação. Só posso fazer isso para reação em fase gasosa quando não tem variação de volume, né? E os motivos estão expostos no material, no PDF, né, de termoquímica que vocês receberam, tá? Segundo exemplo, utiliza-se o carbeto de tungstênio na fabricação de brocas de máquinas para perfuração de rochas, ferramentas de corte e etc. Tal composto é formado a partir de seus elementos pela reação, né, tungstênio, carbono grafítico, carbeto de tungstênio. A variação de entalpia dessa reação não é facilmente determinada. Né? Por quê, povo? Eu não posso garantir que ao reagir, né, tungstênio com carbono grafítico, eu vou formar apenas o carbeto. Eu posso ter uma mistura de compostos aí de carbono e tungstênio. E aí fazer experimentalmente fica meio complicado, né? De modo que a variação de entalpia dessa reação não é facilmente determinada. Né? Experimentalmente significa achar o calor, né, que é associado à variação de entalpia. No entanto, né, nesses casos, quando não dá para fazer, quando é difícil fazer, a gente pode estimar a partir de dados de calores liberados na combustão completa dos compostos envolvidos. Nesse caso aqui, ó, eu consigo fazer a combustão do tungstênio, do carbono grafítico e do carbeto de tungstênio, na boa, né? E consigo determinar esses calores de combustão, ó. No entanto, a mesma pode ser estimada a partir dos calores liberados na combustão completa do tungstênio, do carbono grafítico e do carbeto de tungstênio, que são 840, 393 e 1.195 kJ por mol, respectivamente. De posse dessas informações, determine o calor de formação do carbeto de tungstênio. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho dados, né, de 3 reações. E aí, o que eu vou tentar fazer é combinar essas informações usando a lei de Hess para estimar o calor dessa reação aqui. Tá? Então, essa é uma segunda possibilidade de cálculo de variação de entalpia, visando fazer uma estimativa do calor da reação. Tá? Então, o que eu vou precisar fazer? Né, montar essas reações e ver como é que eu consigo combiná-las para chegar na reação que me interessa. E chegando na reação que me interessa, somando os calores, eu terei o calor correspondente, a variação de entalpia correspondente. No PDF também tem uma prova muito simples do porquê que isso é válido. Né? Por que somando os calores, eu tenho o calor da reação? Né? Porque entalpia é uma função do estado. Tá? Então, vamos lá, vamos montar, né, as reações de combustão completa do tungstênio, do carbono grafítico e do carbeto de tungstênio. Né? Então, foram dadas aqui as reações de combustão, porque a gente poderia, de repente, não saber. Né? Como é que eu vou saber que a combustão completa gera WO3, né? Em analogia com carbono, seria WO2, né? Enfim, né? Então, o que poderia complicar a nossa vida já foi resolvido pelo problema, né? As reações de combustão foram dadas, né? Do tungstênio, do carbeto de tungstênio e do carbono grafítico, a gente sabe de boa, né? Forma CO2. Então, vamos escrever, né? Tungstênio sólido, mais
3 meios de oxigênio gasoso. Na combustão completa, forma esse trióxido de tungstênio. A outra reação é o carbono grafítico. Na combustão completa, gerando o dióxido de carbono. E a outra, né, é a combustão do carbeto, WC sólido, mais 5 meios de oxigênio. WO3 gasoso, ali está errado, mais CO2 gasoso. Nada foi informado a respeito, né? Porque o calor de uma reação, como eu acabei de dizer, é associado à reação acontecendo numa temperatura controlada, né? Então, assim, nada foi informado, eu vou assumir, né, que esses calores aí são relacionados à combustão em condição padrão, né? Isso vai mudar em quê? Na forma que eu vou escrever, né, que eu vou representar o ΔH. Então, aqui do lado, deixa eu mudar de cor, eu vou escrever, né, o calor, ΔH, de combustão em condição padrão, foi dado como sendo, né, tungstênio. Vamos ver, ó. Menos 840,5, né? Calor de combustão é uma quantidade de calor liberada. Então, o calor é negativo, o ΔH é negativo. Menos 840,5 quilojoules. Menos 840,5 quilojoules. Não vou escrever por mol, porque eu já estou representando aqui, ó, a combustão de 1 mol do combustível, tá? Então, não precisa ficar carregando esse por mol. Carbono grafítico, ó, menos 393,5 quilojoules. Calor de combustão padrão, menos 393,5 quilojoules. A outra, menos 1195,8 quilojoules. Tá? Então, eu tenho aqui, né, a primeira reação, a segunda reação e a terceira reação. Eu preciso chegar nessa aqui, que é o calor de formação. Né? O que é calor de formação? Né? É a formação da substância composta a partir das substâncias simples correspondentes. Né? O calor de formação do carbeto de tungstênio se dá a partir da reação entre as substâncias simples correspondentes. Então, W sólido mais carbono grafítico, conforme está expresso aqui, né? Eu quero saber esse ΔH. Então, esse ΔH de formação nas condições padrão, quanto é? E esse aqui é o foco do meu problema, né? Para resolver isso, para responder essa pergunta, eu preciso utilizar os dados que foram fornecidos. Né? Nesse caso aqui, eu vou aplicar a lei de Hess. Eu vou entender essas reações como reações intermediárias, né? Entender que dentro de um sistema, né, acontece uma, depois a outra, de forma que quando junta tudo, eu chego nessa reação global de interesse. Né? Então, olhando para essa reação que me interessa, e olhando para a primeira, por exemplo, né, eu preciso ter tungstênio antes da seta. Essa primeira já está representando isso. Né? Então, a primeira antes da seta está ok para usar. Vou chamar mudar de cor aqui. Então, a primeira já está da maneira certa para ser combinada. Preciso ter carbono grafítico antes da seta, né? E eu tenho carbono grafítico na segunda equação já antes da seta. Né? Então, beleza, dá para utilizar a segunda equação da maneira que ela foi dada. Eu preciso ter carbeto de tungstênio após a seta, e nesse caso aqui eu tenho na terceira reação, ele antes da seta, o que eu posso fazer é inverter essa reação. Né? Se essa reação, nesse sentido, é uma reação de combustão exotérmica, no sentido inverso, ela vai ser uma reação endotérmica. Tá?
Então, eu vou usar essa terceira invertida. E aí, vou combinar todo mundo e ver se chego na reação de interesse. Se eu chegar na reação de interesse, basta somar os ΔH. Não posso esquecer, né, que isso daqui é uma função de estado. Né? Isso representa a entalpia final menos a entalpia inicial. Nesse caso, é menos 840. Se eu inverto a reação, é mais 840, porque os estados final e inicial mudam. Tá? Então, invertendo a reação, inverte ΔH. Se eu multiplicar por meio, multiplico por meio ΔH, porque é uma propriedade extensiva, que depende da quantidade que eu estou usando. Tá? Então, nesse caso aqui está bem fácil. Vou usar a primeira e a segunda do jeito que estão, e a terceira inverter. Né? Então, primeira, segunda e terceira. Né? Não vou colocar os estados físicos, não. W mais 3 meios de O2, WO3, ΔH de combustão padrão, menos 840. Menos 840. 0,5 kJ. A segunda é a combustão do carbono grafítico, né? Carbono mais oxigênio, CO2, calor de combustão da condição padrão, menos 393, né? Acho Isso. que é 0,5 também, quilojoules. E a terceira, né? Agora eu vou representar a reação inversa. WO3 mais CO2, gerando WC mais 5 meios de oxigênio. Né? E a variação de entalpia já não é mais combustão, né? Por causa dessa reação, na condição padrão, é mais 1.195,8 quilojoules, né? Então, qual é a nossa interpretação disso aqui? É como se as três reações estivessem ocorrendo e o resultado líquido delas, vamos ver qual é. Né? Então, vejam, na primeira, o WO3 é formado, mas na terceira é consumido, como se ele nem tivesse aparecido, né, no meio. Na segunda, o CO2 é formado, mas é consumido na terceira, como se não tivesse aparecido no meio. Na terceira, 2,5 mol de oxigênio se formam, mas em outras etapas, exatamente 2,5 são consumidos, né? Resta, então, no líquido W, C e WC. Tá? Então, combinando as reações, né, entendendo elas como etapas intermediárias, né, eu tenho lá uma reação final, uma reação global, que corresponde justamente à minha reação de interesse. Né? Então, W mais C, WC, e a variação de entalpia padrão de formação é igual ΔH de combustão padrão da reação 1 mais ΔH de combustão padrão da reação 2 mais o ΔH da reação 3 em condição padrão. Tá? Então, somando esses valores, sem esquecer dos sinais, a gente chega no calor da reação global. Essa é a lei de Hess, né? Tranquilo. Geralmente, nesses problemas, a dificuldade é montar as reações, balancear de maneira apropriada, não esquecer, né, de fazer as modificações também em ΔH, né? E se isso tudo for feito certinho, não tem problema nenhum. A gente chega na reação que interessa e chega no calor dela, tá? Outro exemplo. Em uma bomba calorimétrica, então esse exemplo aqui é de calorimetria, né? Determinação experimental da quantidade de calor. Em uma bomba calorimétrica, queima-se 0,6927 grama de naftaleno, com quantidade de oxigênio suficiente à combustão completa. Devido ao calor liberado na combustão, a temperatura do calorímetro, no caso da bomba calorimétrica, né, varia de 25 a 28,4 graus Celsius. Sabendo que a capacidade calorífica da bomba calorimétrica é igual a 9,27 vezes 10 a 3 joules por Kelvin, determine o calor de formação do naftaleno.
dados, né? Calor de formação do CO2, calor de formação da água. Então, a primeira coisa a fazer, sempre um desenho, um esquema para representar a situação. Então, vou lá desenhar, né, a bomba calorimétrica. Na verdade, uma bomba calorimétrica é um recipiente que funciona dentro de um calorímetro. O calorímetro, né, é o recipiente lá, né, de paredes adiabáticas, fechado, obviamente, né, que dá acesso, né, à temperatura do meio por meio de um orifício, né, a temperatura do meio reacional. No caso, uma bomba calorimétrica é um recipiente que é utilizado para reações em fase gasosa. Ele trabalha dentro do calorímetro. Então, a bomba calorimétrica, na verdade, é isso daqui. Isso daqui é o calorímetro e a coisa como um todo é o meu sistema calorimétrico, tá? Então, a reação acontece aqui dentro, né? Se as paredes do calorímetro são perfeitamente adiabáticas, por hipótese, né? É o nosso objetivo, trabalhar com um sistema que não troque calor com o meio externo, né? Então, o que eu estou desenhando em vermelho é um limite imaginário, né? Que me permite analisar o que está aqui dentro como um sistema totalmente adiabático. Enquanto o calorímetro é totalmente adiabático, a bomba calorimétrica é totalmente diatérmica. O que é diatérmico, né? É um recipiente que permite a troca de calor, né? A bomba, ela tem que deixar o calor sair para que a água que está dentro do calorímetro possa mostrar para mim uma variação de temperatura, tá? Então, deixa eu mudar de cor aqui, né? Enquanto o calorímetro é diabático, a bomba calorimétrica é diatérmica, né? Então, imagine, a reação se processa aqui dentro, todo o calor, no caso da combustão, sai para a água, né? O que está em contato com a água recebe também esse calor, obviamente, né? Inclusive o termômetro, o que faz, o que nos permite ver a variação de temperatura. Tá? Então, o enunciado fala que a capacidade calorífica do sistema calorimétrico, eu falei bomba, na verdade, sistema. Né? Quem é o sistema calorimétrico? Né? Essa água aqui, que eu não sei a massa, nem foi falado, mas eu sei, né, que num experimento de calorimetria envolvendo reação de combustão, eu tenho que usar uma bomba, e essa bomba eu preciso colocar dentro da água, né? Então, eu sei, né? Nesse caso aqui, o sistema calorimétrico é tudo que eu vou marcar em rosa agora. Deixa eu ver se eu consigo um rosa legal aqui. Não tem. Vai ser um verde, né? Então, o que é o meu sistema calorimétrico? Essa massa de água, as paredes do calorímetro, a tampa do calorímetro, um agitador que geralmente fica aqui dentro, né, para promover uma troca térmica mais eficiente. Então, tudo que está em contato com a bomba, né, compõe o sistema calorimétrico. Né? E se a reação de combustão, o calor vai ser liberado e essa galera toda vai receber calor. Né? Em que proporção? De acordo com a capacidade térmica. Ó, para cada grau de temperatura, para cada Kelvin que esse sistema se eleva, isso só ocorre se ele consumir 9,27 kJ. Tá? Então, preciso contabilizar essa quantidade de calor para, a partir disso, saber o calor da reação. Né? Então, no experimento de calorimetria, o nosso balanço térmico é somatório dos calores igual a zero. Da onde que vem isso, professora? A gente não assume que nada sai, né? Nada vai sair dessa reação de combustão. Né? Então, quem é que vai receber esse calor? Todo mundo que está em contato com a bomba. Né? E se nada vai sair, se nada vai entrar, né, a quantidade de calor liberada na reação será absorvida por todos os componentes. Né? De modo que se a reação libera 30, né, os componentes consomem esse 30. Então, menos 30 mais 30 igual a zero. Por isso que o somatório dos calores no interior do sistema calorimétrico é zero. Nesse caso, quais são as minhas parcelas de calor? Né? O que da reação que me interessa, né? E o calor que a reação dissipa lá para o sistema, que no caso eu não tenho informação, né, a respeito dessa massa de água, eu não tenho informação do agitador, não tenho informação de nada. Então, eu englobo tudo aqui, ó, no sistema calorimétrico, né? De quem eu tenho a informação de capacidade térmica. Então, isso basta
para que eu faça a determinação do calor. Né? Então, são duas parcelas. O Q da reação mais o Q do sistema calorimétrico é igual a zero. Isso, né, quer dizer que tudo que a reação libera vai para o sistema. Né? Então, o Q da reação é igual ao menos Q que vai para o sistema calorimétrico. Né? Esse sistema calorimétrico é dito aqui, ó, ele se aquece de 25 a 28, né? Obviamente, existe um calor sensível envolvido aí. Calor sensível é MC, chapeuzinho, delta T, né? Massa, calor específico, variação de temperatura. E massa, calor específico é capacidade térmica, justamente a informação que eu recebi, né? Então, dando seguimento, Q da reação é igual a menos capacidade térmica, variação de temperatura para o sistema calorimétrico. Então, Q da reação é igual a menos, que eu não posso esquecer, quem é a capacidade térmica? Ó, 9,27 vezes 10 a 3 joules por Kelvin. 9,27. 9,27 joules por Kelvin, variação de temperatura. O que esse Kelvin aqui é? Por Kelvin. Cada grau Kelvin, né? Para cada elevação de 1 grau na escala Kelvin, o sistema precisa receber 9,27 vezes 10 a 3 joules, né? Ou 9,27 quilojoules, né? E a variação de temperatura qual é? 28,4 menos 25 em graus Celsius, né? Que corresponde à variação da escala Kelvin. Então, 28,5 menos 25. Aqui eu estou usando graus Celsius, isso é uma variação. A variação na escala de temperatura graus Celsius é a mesma que na Kelvin, porque num caso vai de 0 a 100 e no outro de 273 a 373. Então, eu posso simplesmente substituir isso aqui por um K, porque isso aqui não é a temperatura absoluta, mas sim a variação, tá? De modo que, quando eu fizer a continha, Kelvin cancela, e eu vou achar um valor, né, X em quilojoules. Isso daqui corresponde a quê? Né? Corresponde ao calor liberado na combustão de uma certa massa de naftaleno. No caso aqui, ó, foi dado 0,6927. Tá? Então, a minha relação agora é 0,6927 gramas de naftaleno, né? Quando entram em combustão, liberam essa quantidade X de calor em quilojoules, né? E se eu tenho um mol, né? Claro, vou fazer a conversão aqui para grama, né? Quanto é o calor? Esse seria o ΔH molar de combustão, tá? A partir desse ΔH molar de combustão, eu posso determinar o calor de formação, que é a pergunta, ó, calor de formação. Como é que eu faço isso, professora? Escreve a reação de combustão e aplica os dados, ó. Eu tenho aqui, ó, CO2 e água, e eu tenho o ΔH da reação. Vai ficar apenas o ΔH do naftaleno, né, o ΔH padrão de formação do naftaleno, para resolver, tá? Então, a reação de combustão, vou escrever de maneira genérica, né, naftaleno mais oxigênio, CO2 e água. Esse calor aqui, né, foi o que a gente determinou aqui, né? E esse ΔH, quem é? É a entalpia do CO2 mais a entalpia da água, menos esse, e o oxigênio contribui com zero, né, segundo as premissas da termoquímica. Então, é claro, tem que levar em consideração a equação completa, balanceada, né, porque esses valores aqui, ó, estão em base molar, né? A entalpia padrão de formação do CO2 gasoso, para cada mol, é menos 393 quilojoules. Se na minha reação tem 2 mols, tem 3 mols e meio, enfim, eu preciso levar isso em consideração, tá? Então, vocês sabem isso, né? Depois que eu escrevo a reação, depois que eu faço o balanço, eu vou fazer produto menos reagente. Esse valor aqui eu conheço, né? Vamos colocar CO2 mais água menos naftaleno, né? Então, esse eu calculei pelo experimento,
esse eu recebi, e esse, então, vai restar para que eu determine, né? Faça uma estimativa por meio da conta. Tá? Então, assim, ficaria difícil, né? Eu jogar carbono grafítico, colocar oxigênio e colocar hidrogênio, né? E garantir que vou formar apenas naftaleno. Então, esse é mais um caso de reação onde, para obter o calor de formação, fica inviável. Né? Então, por meio de outras reações, no caso aqui foi pela reação de combustão, eu consigo chegar no calor de formação, tá? Mais um, né? Mais um exemplo. A oxidação do dióxido de enxofre, né? Oxidação do dióxido de enxofre ocorre em presença de ar atmosférico a 450 graus Celsius. Né? Então, essa questão está tratando, né, de uma reação do SO2 com oxigênio, mas não na condição padrão, né, ambiente, e sim na condição de temperatura 450 graus Celsius. Né? Então, a questão trata disso. Vamos dizer, né, da combustão do SO2 a 450 graus Celsius. Determine a quantidade de calor liberada na reação de oxidação quando a conversão de um óxido em outro, né, do SO2 em SO3, no caso, né, porque o SO2 com oxigênio vai a SO3, conversão de um óxido em outro, for igual a 93%. Os calores padrão de formação foram dados, né? Calor padrão, né, é dado relativo à reação a 25 graus. Nesse problema, a gente está a 450, tá? Então, vamos com calma. Os calores padrão de formação foram dados, né? As capacidades caloríficas, a pressão constante, né, dos participantes, tem a forma funcional. Lembra da nossa aula de termodinâmica, a primeira aula? Né? O calor específico ou a capacidade calorífica molar não são valores constantes, e sim valores que dependem da temperatura. Eu não posso dizer que a quantidade de calor para aquecer 1 grama de água de 25 a 26 é a mesma, né, necessária para aquecer esse 1 grama de água de 78 a 79. Né, de modo que a capacidade calorífica molar ou o calor específico não são constantes, são funções da temperatura. Geralmente a gente assume como sendo constante, se o intervalo, né, considerado for pequeno. Por exemplo, aqui eu estou 450, cara. Né, de 25 graus a 450, muita coisa. Não posso dizer, né, que a mesma capacidade calorífica molar, né, obtida a 25 graus, eu vou aplicar em 450. Então, nesse problema, que tem uma variação de temperatura bem expressiva, não vai dar para tomar a capacidade calorífica molar constante, de modo que o problema dá para a gente a função da temperatura correspondente. Né? Cada substância, oxigênio, SO2 e SO3, tem a sua capacidade calorífica. Né? Aqui, elas estão expressas por meio de um polinômio, onde cada coeficiente foi dado. O Azinho, o Bzinho e o Czinho. Né? Para que isso, professora? Porque se eu estou a 450 graus, eu vou ter que corrigir o ΔH0. Né? E eu corrijo usando aquela equação. ΔH0 mais integral de ΔCP dt. Tá? Então, agora o problema vai ser longo. Né? Mas vamos nós. Né? Então, o meu problema é SO2 mais oxigênio se convertendo a SO3, né? Nada foi dito em relação à pressão, vou assumir pressão padrão, né? Que a pressão está controlada em 1 atm. E o enunciado fala que a temperatura está controlada em 450 graus. Né? O que eu tenho de cara? Né? O calor dessa combustão é 25 graus. Né? Essa reação a 25 graus é mole, é só fazer entalpia do SO3 e entalpia do SO2. Então, vou fazer de cara logo isso. Né? A variação de entalpia dessa reação em condições padrão, né? Qual é o valor do SO3? Ó, menos 395 kJ por mol. Né? Tem um mol a menos, apenas, então, menos 395. Menos, abre parênteses, entalpia dos reagentes. O oxigênio, né, por ser substância simples, foi assumido que para ele a entalpia de formação é zero. Para o SO2, menos 297. Menos 297.
Esse está em quilojoules e esse está em quilojoules, né? Vou fazer minha continha. ΔH dessa reação em condições padrão vai dar um valor X em quilojoules, tá? Isso é só o ponto de partida, porque eu não estou com a reação em condições padrão, estou com a reação em 450 graus, né? Logo, eu vou ter que corrigir esse valor. A correção se dá por meio dessa equação aqui, ó. O ΔH na pressão padrão e a 450 graus Celsius é igual ao ΔH padrão mais a integral de ΔCP, tem a dedução disso também no material, dt. De onde, professora? De 450 graus Celsius, ou de 25 graus Celsius, que é a temperatura padrão, 25 a 450. até 450, mas convertendo para Kelvin, né? Então, 298 Kelvin. Quanto é que vai? 450 mais 273? 3, 2, 1, 7, 2, 3, né? Isso, 723, isso, professora. 723 kelvins, né? Então, esse valor aqui eu já tenho. Eu acabei de fazer ele de cara, ΔH da reação nas condições padrão. Deixa eu fazer esse ΔCP, depois a integral de ΔCP dt. Vamos por partes, tá? Então, o ΔCP é igual CP dos produtos, como qualquer delta, menos CP dos reagentes. Quem são os produtos, né? SO3. Então, é CP do SO3 gasoso, menos a soma, né? Porque eu tenho dois reagentes. O CP do SO2 gasoso, mais o CP do oxigênio gasoso. É igual. Quem é CP, capacidade térmica, é o produto do número de mols pela capacidade calorífica molar. Então, eu tenho aqui, ó, N C barra P para o SO3. Menos, vou abrir um colchete, né? Quem é o CP, a capacidade térmica do SO2? Produto do número de mols pela capacidade calorífica molar. Isso do SO2. E para o oxigênio, a mesma coisa. Aí, né, a gente sabe, né, da estequiometria da reação. Deixa eu mudar essa cor. Esse N para o SO3 é 1. O N para o SO2, meu Deus, é 1. E o N para o oxigênio é meio, né? Aqui a reação, ó. 1, meio e meio. Tá? Então, beleza. Os N's, tá tranquilo. E o CP do SO3? Eu vou ter que olhar lá na tabela agora quem são os coeficientes Azinho, Bzinho e Czinho. Porque o CP não é constante se não funciona a temperatura. Então, eu vou ter que escrever o CP para o SO3, que no caso é, olha lá, ó, 52,9 mais 26,75 vezes 10 a menos 3T, mais 0. Graças a Deus não tem C para ele. Atenção aqui, ó. Isso daqui está fornecendo B vezes 10 a 3 igual a 26,75. Logo, o B é 26,75 sobre 10 a 3. De modo que o B é 26,75 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, atenção quando a gente recebe essas tabelas aqui. Então, gente, o negócio vai ficar longo, né? Vocês vão ter que fazer. Tá? Então, ó. Para o SO3, já acabei de falar. Deixa eu voltar aqui que eu não gravei. 52,9. Então, 52,9 mais, seguindo a forma polinomial. Ó, a forma polinomial é essa. A mais BT mais C ao quadrado. O B, 26,75 vezes 10 a menos 3. 26,75 vezes 10 a menos 3.
T. E o C dele é 0. Então, encerra por aqui. Isso aqui, tá vendo? É um polinômio para expressar o CP barra do SO3. Da mesma forma, vai ter um polinômio aqui e vai ter um polinômio aqui. Eu vou precisar resolver isso. No final das contas, vai ter um polinômio também. Né? De que forma? A mais BT mais CT ao quadrado. Tá? Então, assim, vai ficar muito difícil de eu fazer aqui, tendo que ir e voltar toda hora. Vocês, dando pausa no vídeo, conseguem fazer, tá? Então, vai ter um polinômio para o SO2, vai ter um polinômio para o O2, e quando eu resolver isso daqui, obviamente, eu vou ter um polinômio com esse formato. A mais BT mais CT ao quadrado, tá? Então, meu ΔCP, ele vai virar um polinômio. Botei letra maiúscula para poder diferenciar. Né? Então, ΔCP, eu fiz. O que eu tenho que fazer agora? A integral de ΔCP dt, de 298 a 723. Então, quando eu encaixar esse polinômio aqui, eu vou ter a integral de um polinômio. Não tem dificuldade para isso. Né? Então, a integral, vou botar lá a forma genérica dele. Posso separar. Isso aqui vai virar integral de A dt mais a integral de bt dt mais a integral de c t ao quadrado dt. Né? Então, isso daqui, vocês vão encontrar um número. Esse b também vai virar um número. E da mesma forma, esse c. Né? Qual a integral de A dt? Né? O A como constante sai. E a minha resposta aqui é T. Vou mudar a cor. Então, isso vai gerar A, T, variando de 298 a 723. Mais, da mesma forma, B como constante, sai da integral. B, qual a integral de T? T ao quadrado sobre 2. Variando, né, de 298 a 723. Mais, e essa parte aqui, ó, C sai da integral de t ao quadrado, t ao cubo sobre 3, né? Então, vai ficar mais C, t ao cubo sobre 3, no intervalo de 298 a 723, tá? Então, isso é só aquele pedacinho. A integral de ΔCP dt vai virar um número para mim. Né? Porque, notem, quando eu substituo aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Né? Isso daqui vai virar 723 menos 298. E o A é um número. Então, esse primeiro pedacinho vira um número. Isso daqui vai virar 723 ao quadrado sobre 2 menos 298 ao quadrado sobre 2. Vira um número. Multiplicado por B, que é um número, outro número. Da mesma forma aqui, ó. Isso daqui vai virar 723 ao cubo sobre 3, menos 298 ao cubo sobre 3. Vai multiplicar por C, que é um número, vai dar um número. Então, vai ser um número, mais um número, mais um número. Então, a minha integral de ΔCP dt vai se converter num número. E tinha que ser, né? Porque é uma coisa que eu vou somar ali no ΔH0 para corrigir ele. Né? E aí, com esses valores na mão, o ΔH na pressão padrão, né? E a 723 Kelvin é igual ao ΔH padrão, mais a integral doida lá, que deu esse número que eu vou chamar de alfa, né? Mais alfa. Esse alfa pode ser positivo ou negativo, o que importa é que vai impor uma correção em cima do valor padrão, levando o valor padrão para o valor numa outra temperatura, tá? Isso daqui é o ΔH da reação completa a 450 Kelvin. O enunciado fala que a conversão é de apenas 93%. 93. Tá? Então, preciso, no final, fazer essa consideração. Né? Então, o valor que eu achei
corresponde, né, a 100% de conversão na minha reação. Se eu considerar uma conversão de 93%, qual vai ser o valor de ΔH, tá? Então, assim, quando vocês forem fazer isso aqui, vocês vão ver que vai ficar longo, né? Porque eu substituo o polinômio, agrupo os termos, mas não é difícil, né? Só é necessário ter atenção, tá? Então, acho que esse é o último exemplo, que ensina, né? Que nos permite levar o ΔH padrão num ΔH qualquer, tá? Então, notem que a gente estudou apenas a influência da temperatura, que é o que está na ementa, né? Porque o foco são as reações em fase líquida, para as quais a pressão pouco importa. Então, para reações em fase líquida, a gente faz direto a correção do ΔH padrão, né, na condição padrão, obtido com aquelas tabelinhas de dados termodinâmicos, né, para o valor numa outra temperatura qualquer, tá? E acho que era isso, né? Que Deus nos abençoe nessa primeira etapa aqui, onde eu exemplifiquei para vocês, né, um cálculo de calorimetria e 3 cálculos de variação de entalpia. Né? Então, tem a lista, né? Como é que vai ampliar esse conhecimento? Como é que vai saber se entendeu? Fazendo a lista, tá? Vou encerrar essa parte, né, que vai ficar como mais uma videoaula lá para a quarta aula, que foi isso. E agora, né, vou começar uma aula sobre o ciclo de Carnot. Deixa eu encerrar. Aqui.